Olá meus amigos cacauicultores, hoje eu estou aqui numa área de cacau no município de São Felipe, Bahia, na área do nosso cliente Roque e Vicente. Bem, aqui é um pomar, estamos numa quadra de PS319, plantas de 5 anos, já chegando no seu porte adulto. E eu vou mostrar para vocês a importância de se ter planta de porte baixo. O primeiro fator muito importante está na parte do manejo. Eu devo ter plantas hoje de porte baixo para facilitar os nossos tratos culturais, principalmente poda, colheita, desbrota e pulverização, tratando assim a parte de pragas e doenças. Hoje trabalhamos com planta no porte máximo quando ela chega em sua fase adulta de 3 metros de altura. Eu tenho 1,76 m de altura, então dá para vocês verem que essas plantas aqui não atingiu o teto máximo ainda de 3 metros. Bem, todo ano a gente trabalha o rebaixamento dessas plantas na fase de poda, na finalização da safra. Estou aqui no mês de dezembro e a gente está finalizando a colheita, e pós finalizar essa colheita que a planta fica vazia, a gente vai iniciar a nossa poda e vai fazer sim o rebaixamento para ter um controle de altura. O primeiro ponto é, eu ter planta baixa hoje facilita eu alcançar na minha poda minha planta 100% do chão. Então eu não preciso subir nessa planta e eu tenho ferramentas com cabo telescópico que vai até 3 metros de altura, que facilita eu podar e manejar toda essa planta do chão, evitando assim risco de acidente e aumentando o meu rendimento de mão de obra, ou seja, a quantidade de plantas podadas por dia. Um outro fator muito importante, que é o fator desse vídeo de hoje, é apresentar para vocês a grande importância na colheita. Então veja que eu atinjo meus frutos de forma muito fácil com a tesoura na mão, uma ferramenta de colheita, em que eu consigo alcançar toda a minha estrutura da planta com a tesoura, ou então utilizando basicamente um podão com um cabo baixo. Eu não vou precisar de uma vara de podão de 3, 4 metros, porque minha planta, a quantidade de frutos está de 2,5 metros para baixo. Então eu utilizando hoje uma vara de podão com 1 metro, eu consigo atingir toda a minha planta. E o que é que isso vai melhorar? Isso vai melhorar meu rendimento de colheita. Se eu tenho todos os meus frutos que estão concentrados aqui nessa parte de baixo da planta, ó, novamente voltando aqui na minha área de produção, ó, nos meus galhos baixos, eu acesso muito fácil esses frutos, eu consigo um rendimento de colheita melhor. Eu não preciso ficar com a vara de podão olhando para cima. No cultivo tradicional, que são as plantas de cacau comum ou plantas híbridas, em que tem porte maior do que 5 metros, que você precisa de um auxílio de uma vara alta, e que muitas das vezes você não consegue tirar 100% do chão, tem que subir na planta para fazer essa colheita. Isso atrasa o seu rendimento de colheita. Então, por exemplo, se uma pessoa colhia 20, 30 arrobas por dia, em torno de 300, 450 quilos de cacau por dia, numa área dessa, com um clone desse maduro, ela passa a colher 600 quilos, ela passa a colher 700 quilos, e a depender do auge da safra e o rendimento da sua mão de obra, consegue atingir até 1.000 quilos de fruto colhido, certo? Só colher da planta e colocar no local de quebra. Então é um ponto muito positivo a gente ter toda essa concentração de fruto no alcance da mão, pois otimiza a minha mão de obra. Um outro fator é a parte do tratamento de doenças nessa área. Então, visto que eu tenho muita facilidade em entrar e pulverizar essa área, em manejar, porque é uma área baixa, eu com atomizador costal consigo atingir toda a planta, nesse caso aqui que não é uma roça mecanizada. Em uma roça mecanizada, usando uma turbina aí, que vai conseguir atingir também muito fácil, controlando assim a parte de vassoura de bruxa e podridão parda. Então, mostrando para vocês um detalhe que é muito importante hoje na cacauicultura moderna: e ter planta baixa aumenta o seu rendimento operacional. Novamente destacando na sua poda, na sua desbrota e na sua colheita principalmente. Bem, demonstrando aqui a importância de você cultivar plantas, manejar ela num porte baixo, você destaca o material genético utilizado. Então hoje o cultivo na cacauicultura moderna é utilizado materiais clonais de alta capacidade de produção, ou seja, alta produtividade, e também de tolerância a doenças. Certo? Não é que o clone, o PS319, o 651 não vai dar vassoura de bruxa. Ele vai dar vassoura de bruxa, só que uma quantidade menor do que o cacau comum, do que o híbrido, por exemplo.
Então a grande vantagem é vocês verem isso aqui. A gente chegando numa bandeira de cacau dessa, com a quantidade de frutos aqui, e você vê frutos sadios, limpos, sem sintoma de doenças ou muita pouca doença. Nesse caso aqui é praticamente zero a incidência de doenças. Frutos limpos, sadio, coloração muito boa, né? Fruto brilhando, tamanho de fruto bom, sinal que a nutrição também está muito boa, isso é muito importante. Então o resultado final seu, em chegar no final, o resumo final, que é a parte da sua colheita, onde você vai estar processando a sua amêndoa aí, que o dinheiro seu vem da amêndoa, né? É muito importante você ter frutos sadios. Quanto mais frutos sadios você tem, melhor vai ser seu rendimento de colheita. Então não basta simplesmente botar fruto no pé, tem que colher frutos sadios para assim gerar uma boa quantidade de amêndoas seca lá no final e a gente pôr dinheiro no bolso.